Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada sobre o sobrenatural. E continuando nos nossos estudos baseados no livro Sobrenatural do Dr. Michael Heiser, nos episódios anteriores fizemos uma apresentação breve do Concílio Divino de Deus, incluindo a sua família e equipe de trabalho. O tema não se encerra aqui. Precisamos analisar como os personagens principais, especialmente Jesus e Satanás, se ajustam ao contexto. Porém, antes de voltarmos nossa atenção para o que acontece no mundo invisível, precisamos repensar sobre nós mesmos. O governo divino no mundo espiritual invisível, através do seu concílio, serve de modelo para o seu domínio na terra, também conhecido como Reino de Deus. Todas essas coisas tiveram início em Gênesis, no Jardim do Éden. Qual é a primeira ideia que surge na sua mente ao ouvir a expressão Jardim do Éden? A maioria de nós imagina Adão e Eva. Éden era o lar deles, um jardim perfeito, em harmonia, com muitas árvores e o amável casal brincando com os animais. Entretanto, Éden também era o lar de Deus. Ezequiel se refere ao Éden como o jardim de Deus. Em Ezequiel 28:13 nós lemos: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizerem os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. E em Ezequiel 31, versículo 8 e 9, nós lemos: Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fez com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Isso não é muita novidade, mas o que talvez seja surpreendente é saber que logo após chamar o Éden de jardim de Deus, Ezequiel o chama de montanha santa de Deus. No capítulo 28, versículo 14, Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Em várias religiões da antiguidade, jardins e montanhas inacessíveis eram considerados os lares dos deuses. Eu tive a oportunidade de viver alguns anos em Botsuana como missionária junto de meu esposo e filhos, e me lembro muito bem que visitamos uma vila que tinha uma cadeia de montanhas não muito altas, mas muito densa em vegetação. E as pessoas que viviam ali naquela vila nos falaram que os feiticeiros e os curandeiros e os seus filhos e descendentes passavam por um ritual de preparação, onde eram deixados ali na montanha por algumas semanas para aprender os segredos da natureza, das plantas e dos espíritos, para então assumir as suas funções na vila como tais. No contexto dos escritores bíblicos e das pessoas que viviam naquela região há cerca de 6.000 anos atrás, eles acreditavam em um mundo invisível governado por um concílio divino. E este concílio reunia-se para tomar decisões, e esta visão é vista de diversas maneiras. Eles acreditavam que os deuses viviam em jardins e montanhas. Mas por que nestes lugares? Vamos conversar um pouco por que eles pensavam que os deuses moravam em jardins. Imagine o mundo há cerca de 6.000 anos atrás, no Oriente Médio, sem toda a tecnologia que temos hoje. Um lugar quente e árido, onde a vida e a agricultura dependiam em encontrar água. E se olharmos para qualquer livro de história sobre as primeiras civilizações, veremos que as civilizações surgiram ao longo dos rios como o Rio Nilo, Rio Tigres, Rio Eufrates, originando impérios como o Egito, a Babilônia e a Assíria. Então, para as pessoas daquele contexto, daquele tempo,
Eles acreditavam que os deuses só poderiam viver onde houvesse água, vegetação, árvores frutíferas, onde o gado e os animais pudessem ser nutridos e engordados. Um verdadeiro paraíso. E também eles acreditavam nas montanhas. E nas montanhas porque também acreditavam que os deuses viviam nos picos delas, porque nestes lugares não havia presença humana. Escalar montanhas não era um esporte da época, porque não havia equipamentos de segurança para tal façanha. Montanhas eram lugares proibidos e um perfeito lugar para os deuses, ou seres espirituais, ou espíritos, para ficarem distantes das criaturas humanas. Também tinham a ideia de que os picos das montanhas eram como tocar os céus. Já ouviu o relato de quem escalou uma montanha tipo o Everest? Você ouvirá muitos dizerem: era como estar pertinho do céu, tive a sensação de poder tocar o céu. Então, se dissermos que o Jardim do Éden era a casa de Deus, precisamos entender que era também onde ele se encontrava com sua família celestial para tomar decisões. A versão bíblica do concílio divino e sua habitação inclui a presença humana. Temos como exemplo na Bíblia um paralelo com o tabernáculo de Deus no deserto, onde Deus habitava e declarava suas leis e ordenanças e instruções dali. Um outro exemplo disso, que se pensarmos onde Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, no alto do Monte Sinai. O Deus Jeová criou o Jardim do Éden como seu domínio, porque ele queria viver no meio da sua criação, da sua família terrena. E já que sabemos que o concílio divino também está onde Deus está, com suas 2 famílias, o plano de Deus para ambas as famílias era de trabalharem juntas. Se a queda não tivesse acontecido, a humanidade teria continuado com seus corpos glorificados e sendo parte do concílio divino. Vemos este plano inicial porque Deus providenciou uma maneira de trazer os humanos, os que creem nele novamente, de volta ao plano original. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3, nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A terra não era o Éden, o mundo todo não era o Éden, como muitas vezes fomos ensinados. Éden era somente uma pequena parte do mundo criado por Deus. Vemos isso quando lemos em Gênesis capítulo 2, de versículos de 8 a 14. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O jardim era cercado por 4 rios. Vemos que tinha fronteiras geográficas. E quando lemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Entendemos que a terra precisava ser cheia e o jardim ainda não tinha aparecido na narrativa de Gênesis. Também lemos que o jardim do Éden ficava no leste, outra direção geográfica. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, Deus plantou este jardim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Em Gênesis capítulo 2, 15, a responsabilidade do homem era de cuidar do jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas em Gênesis 1, 28, nós lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A função do homem era de encher a terra, sujeitá-la e dominar sobre os animais. Então aqui vemos claramente que cultivar um jardim e dominar a terra não são as mesmas tarefas. E concluímos que Gênesis 1 e 2 não são uma narrativa cronológica dos eventos da criação, mas nos revela a tarefa original da humanidade, que era cultivar o jardim e guardá-lo. E depois que Adão recebeu uma ajudadora, Deus ordenou a eles para encher a terra, subjugar e reinar sobre os animais. Entendemos também que se Deus disse a Adão e Eva para subjugar a terra, nos traz a ideia de imperfeição. Alguém pode argumentar, mas no capítulo 1 de Gênesis, lemos que Deus, após a criação de cada dia, declarava que era muito bom. Mas bom não significa perfeito, não é mesmo? Também podemos dizer que o jardim do Éden era um lugar distinto de toda a terra, porque quando Adão e Eva caíram e foram expulsos dele, eles foram morar em algum outro lugar. Então, claramente vemos que Éden era um lugar distinto na terra. A tarefa original da humanidade era fazer de toda a terra como o jardim do Éden. O mundo todo precisava ser como o lar de Deus. Ele até poderia ter feito isso sozinho, mas ele escolheu a sua família terrena para fazê-lo. E Éden é onde a ideia de reino de Deus começa. Um dos trechos mais significativos da Bíblia indica que tanto Deus quanto o seu concílio estavam no Éden. Em Gênesis 1, 26, Deus declara: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus revela seus planos para um grupo. Ele está se comunicando com quem? Com a sua força celestial, o seu concílio. Ele não está discutindo com os demais integrantes da Trindade, já que Deus Pai não pode ter conhecimento de um assunto sem que Jesus e o Espírito Santo também já estejam cientes. Aqui, o grupo ao qual ele se dirige compreendeu que Deus decidiu realizar algo, criar um ser humano. E esta declaração ficará mais fácil de entender se usarmos um exemplo muito comum do nosso dia a dia. Seria como se eu dissesse aos meus filhos: Ei, vamos comer pizza? Contudo, há mais um aspecto que precisamos compreender. Deus não inclui este grupo ao executar a sua decisão. Ao contrário de outras passagens que analisamos sobre o concílio divino, os integrantes do concílio divino não têm participação nesta decisão. A humanidade foi criada conforme o versículo seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus é o único agente criador. Deus agiu nesta situação sozinho. Mas retornando ao exemplo da pizza, é como se após apresentar a ideia para os meus filhos, eu os convidasse a entrar no carro, ir à pizzaria, pagar pela pizza. E seria eu que estaria fazendo tudo. E foi o que ocorreu na criação do ser humano. Deus é o único responsável pela criação dos humanos.
Os deuses do seu concílio não têm tal poder de criação, o que resulta em mais uma singularidade. E em Gênesis 1:27, Deus criou os seres humanos à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. O que aconteceu com a nossa imagem do versículo 26? Na realidade, nada. A troca de a nossa semelhança para a sua semelhança em Gênesis 1, 26 e 27 desvenda algo interessante. A afirmação de Deus, façamos o homem à nossa semelhança, indica que ele e aqueles a quem se dirigia têm algo em comum. Independentemente do que seja, os humanos também serão feitos da mesma maneira assim que Deus os criar. Não apenas temos alguma semelhança com Deus, mas também com os seres divinos do seu concílio. Este algo é comunicado por meio da frase a imagem de Deus. Uma tradução melhor de Gênesis 1:26 é que Deus criou os homens conforme a sua imagem. Ser humano significa ser um gerador da imagem de Deus. Melhor dizendo, somos os representantes, os reflexos de Deus. A imagem de Deus não é uma faculdade que nos foi concedida por Deus como a inteligência. Podemos perder nossas faculdades mentais, mas não perdemos o nosso status de geradores da imagem de Deus. Todo ser humano, a partir da concepção até a morte, será sempre humano e será sempre portador da imagem de Deus. É por isso que a vida humana é sagrada. Outro exemplo sobre a imagem de Deus é que ela não é o livre-arbítrio. Se fosse assim, como diríamos que os bebês, ainda no ventre, são imagem de Deus se ainda não podem ter o direito de escolha? O que diríamos se uma pessoa que está em coma e não tem a faculdade mental de fazer escolhas, será que essa pessoa perdeu a imagem de Deus? Não, estas pessoas ainda possuem a imagem de Deus nelas, mesmo que suas faculdades mentais ainda não estejam desenvolvidas o suficiente ou não acessíveis no momento. A imagem de Deus é o conceito de que nós somos representantes, geradores da sua imagem onde quer que estivermos. E como representamos Deus, então? No episódio anterior, observamos que Deus, em algumas situações, compartilha sua autoridade com as entidades divinas que compõem o seu conselho. E ele procede da mesma maneira com os humanos na Terra. Deus é o soberano, supremo, acima de tudo, tanto no mundo visível quanto no invisível. Ele é o rei, ele divide e compartilha este domínio com sua família, tanto no plano espiritual quanto no humano. Estamos aqui para contribuir com o plano de Deus, de tornar o mundo como ele deseja e desfrutar desta obra em comunhão com ele. Eventualmente, Deus nos revelaria a forma de implementarmos este plano. Jesus é a personificação perfeita de Deus. Ele é a nossa referência como a representação do Deus invisível. Em Colossenses 1,15 nós lemos: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação e a expressão exata de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nós lemos: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por este motivo devemos imitar Jesus. Em Romanos 8, 29, nós lemos: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 2 Coríntios 3,18 nós lemos: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Existe um propósito nisso tudo, que espero que você esteja compreendendo. Os humanos são, em essência, o concílio de Deus na Terra.
Fomos concebidos para habitar na companhia de Deus, juntamente com a sua família celeste. Fomos concebidos para adorá-lo e servi-lo eternamente. O Éden era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Deus e os participantes do seu concílio dividiam o mesmo espaço com a humanidade. Mas para que propósito? Deus disse a Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todo animal que rasteja pela terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A tarefa foi atribuída aos portadores e geradores da imagem de Deus. Eles atuariam como reis, protetores da criação. A missão da humanidade era colonizar a Terra e expandir o Éden por todo o planeta, isto é, fomentar o reino de Deus. Esta obra era muito grande para apenas 2 indivíduos, por isso Deus desejou que Adão e Eva gerassem filhos. Como é de conhecimento geral, Adão e Eva, juntamente com seus descendentes, fracassaram na missão. A humanidade cometeu um pecado. Se isso não tivesse acontecido, a Terra teria se convertido gradualmente em um Éden mundial. Teríamos uma vida perpétua em um planeta aprimorado, convivendo com Deus e a sua família espiritual. O amor de Deus pela humanidade resultou no perdão de Adão e Eva. No entanto, a partir daquele momento, o restante da humanidade estava destinada a seguir o caminho de Adão e Eva. Todos nós cometemos pecados e estamos destinados à morte. E morte, sabemos que é a separação não somente do corpo do espírito, mas a morte eterna, a separação eterna do nosso espírito de Deus. Em Romanos 6:23. Somos mortais e pecadores, necessitamos de salvação. O conceito de Deus desejar que nos integremos à sua família celestial e que participemos do seu concílio e vivamos em sua presença nos auxilia a entender coisas extraordinárias que a Bíblia nos revela. Ela esclarece o motivo pelo qual a Bíblia chama os cristãos, os fiéis, de filhos de Deus. Em João 1,12 nós lemos: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Gálatas 3,26 nós lemos: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 3, que nós já lemos aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então tudo isso explica por que os escritores do Novo Testamento descrevem os cristãos como adotados na família de Deus. Em Gálatas 4, versículos 5 e 6 nós lemos: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Em Romanos 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Na cultura hebraica dos escritores da Bíblia, um filho adotado era visto como alguém que foi acolhido e amado, e não como alguém que foi abandonado. Explica também por que somos considerados herdeiros de Deus e do seu reino. Em Gálatas 4, versículo 7, nós lemos: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Em Tito, capítulo 3, versículo 7, nós lemos: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, e participantes da natureza divina. Em 2 Pedro 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E em 1 João capítulo 3, versículo 2, nós lemos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, tudo isto explica por que, após o retorno de Jesus, Ele diz que dará aos cristãos o direito de se alimentarem da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, em Apocalipse 2:7. Também explica por que Ele prometeu compartilhar a regência das nações conosco. Em Apocalipse 2, versículos 26 a 28, nós lemos: Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E até mesmo o seu trono vamos compartilhar. Em Apocalipse 3, 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, nós avançamos nesta vida, retornando ao Éden, porque os céus retornarão à terra. É isso que realizaremos no futuro, governar o novo Éden mundial, desfrutar o que Adão e Eva foram originalmente criados. Muitos pensam que a vida eterna consiste em tocar harpas e cantar ininterruptamente durante todos os dias da semana. Mas, pelo contrário, será explorar e apreciar a criação intocada em toda a sua imensidão, ao lado de Deus, de Jesus ressurreto e dos nossos co-criadores de imagem, tanto humanos quanto sobrenaturais. E por que isso é importante? Muitas ideias que transformam a vida se originam de viver conscientemente como representantes de Deus, avançando seus planos, mesmo sem enxergá-los completamente. O plano original de Deus era transformar a terra no Éden, com os humanos expandindo seu reinado. Este mandamento foi repetido após a queda e o dilúvio, e Deus pretende restaurar o Éden. O reino de Deus retornará em plenitude com a volta de Jesus e a criação de um novo céu e uma nova terra. Enquanto isso, podemos espalhar a verdade de Deus e o Evangelho de Jesus, representando Deus em nossas ações diárias. Somos agentes de Deus e nossas decisões fazem a diferença. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos cumprir o plano de Deus e espalhar a bondade e a realidade de um relacionamento com Ele. Muitas pessoas cruzam nossas vidas. A lembrança desses encontros se reflete em suas vidas e nas vidas das pessoas que elas tocam. Somos uma visão, seja da existência com Deus ou da existência sem Ele. A compreensão de que todos os seres humanos são portadores e geradores da imagem de Deus também deve nos motivar a valorizar a vida humana como sagrada. Este ponto vai além de decisões éticas sérias sobre a vida e a morte. O que aprendemos tem um grande impacto na maneira como nos vemos e nos relacionamos uns com os outros. Não existe lugar para o racismo no universo divino. A injustiça não combina com a nossa concepção de Deus. O uso abusivo de autoridade, seja em casa, no trabalho, no governo, é ilegal. Não foi dessa maneira que Deus tratou seus filhos no Éden. Portanto, não há lugar para tratarmos nossos co-geradores da imagem de Deus desta maneira. Todos os humanos são geradores da imagem de Deus, o que nos leva a considerar a vida humana sagrada e a combater injustiças. Representar Deus significa que todo trabalho que o honre é um chamado espiritual. Deus não considera as pessoas no ministério mais santas nem mais especiais só por causa da descrição dos seus encargos. Deus se importa com a maneira que cada um de nós o representamos onde nós nos encontramos. Deus se importa com como o representamos, onde estamos, e cada oportunidade deve ser aproveitada.
A visão de Deus para o Éden foi perfeita, porque somente Deus é perfeito. E a visão foi corrompida, porque a liberdade, nas mãos de seres imperfeitos, pode ter resultados desastrosos. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo episódio no nosso Sobrenatural.